Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a condução de eletricidade nos sólidos. Meu grupo é composto pela Ana Paula, Jaine, Letícia, Tainara e Davi, que no caso sou eu. Quantos elétrons de condução existem? Se pudéssemos observar o que acontece com os elétrons dos átomos quando se unem para formar um sólido, veríamos que os elétrons de condução de um metal são os elétrons de valência, aqueles da última camada dos átomos originais. Assim, o número total de elétrons de condução é dado por o número de elétrons de condução da amostra, que é igual ao número de átomos da amostra, vezes o número de elétrons de variância por átomo. Quantos elétrons de condução existem? A concentração de elétrons de condução em uma amostra, representada pela letra N, é o número de volume é o número de elétrons de condução por uma unidade e volume. Como na figura abaixo, podemos ver que N é igual ao número de elétrons de uma condução da amostra dividido pelo volume da amostra. Condutividade para T maior que zero. A grandeza Kt, que pode ser dita como condutividade térmica, em que K é a constante de Boltzmann, é uma medida conveniente à energia em que pode ser fornecida a um elétron de condução pelas vibrações aleatórias e cristalinas. Quantos estados quânticos existem? Para responder essa pergunta, temos que levar em consideração a capacidade de um metal de conduzir eletricidade. Depende do número de estados disponíveis para o elétrico e das energias dos estados. Esse número normalmente é escrito na fórmula NE/DE, onde N é uma grandeza conhecida como densidade de estado. Probabilidade de ocupação. A probabilidade de ocupação é a capacidade de um metal de conduzir eletricidade. Depende também da probabilidade de que os estados disponíveis estejam ocupados. Para determinar essa função PE em temperaturas acima do zero absoluto, precisamos utilizar a estatística quântica, conhecida como estatística de Fermi-Dirac, que possui esse nome em homenagem aos cientistas que a propuseram. Usando uma estatística, é possível demonstrar que a probabilidade de ocupação PE é dada por essa fórmula abaixo, onde EF é a energia de Fermi, onde podemos observar que PE não depende da energia E do nível, e sim da diferença de E menos EF, que pode ser positiva ou negativa. Quantos estados ocupados existem? A probabilidade de que um estado esteja disponível ou esteja ocupado por um elétron é dada pela equação abaixo, onde N0 é a densidade de estados ocupados, E é a energia, o N é a densidade de estados, o P é a probabilidade de ocupação. Quanto maior a densidade em um nível específico de energia, maior a disponibilidade de estados para a ocupação. O cálculo de energia Fermi. A energia Fermi é a energia do nível ocupado mais energético em um sistema quântico fermiônico, a temperatura do zero absoluto. Semicondutores. É a estrutura de bandas de um semicondutor. É parecida com a de um isolante. A diferença é que nos semicondutores, a distância entre o alto da última banda ocupada e o nível mais baixo da primeira banda desocupada é muito menor do que nos isolantes. A concentração dos portadores N. Tanto os elétrons da banda de condução quanto os buracos de banda de valência se comportam como portadores de carga. Os buracos fazem isso oferecendo uma certa liberdade de movimento aos elétrons de banda de valência, que na sua ausência de buracos estariam impedidos de se mover de átomos para átomos. Coeficiente da temperatura de resistividade é a variação relativa de
resistividade por uma unidade de temperatura. Semicondutores dopados são a versatilidade dos semicondutores pode ser gradativamente aumentada se introduzirmos um pequeno número de átomos, chamados de impurezas, na rede cristalina. Esse processo de dopagem, os semicondutores dopados podem ser de dois tipos, tipo N e tipo P. Semicondutores tipo N. Os semicondutores tipo N, o N já vem de negativo, para indicar que os portadores de cargas negativos da banda ocupada são mais numerosos que os buracos da banda de valência nos semicondutores tipo N. Os elétrons são portadores em maioria e os buracos são portadores em minoria. Os semicondutores de tipo P, por sua vez, o nível de energia introduzido por impurezas aceitadoras, que está em uma pequena distância da banda de valência. Com os elétrons da banda de valência podem ser facilmente excitados para o nível dos aceitadores. Passam a existir muito mais buracos nessa banda. O número de elétrons na banda de condução se torna ainda menor que esse no semicondutor puro, já que alguns elétrons se recombinam com buracos na banda de valência. A diferença entre os números de elétrons e buracos nos dois casos são muito maiores. O P vem de positivo, para indicar que os portadores de cargas positivas da banda de valência são mais numerosos que os elétrons da banda de condução, nos semicondutores tipo P. Os buracos são portadores em maioria e os elétrons são os portadores em minoria. Junção P-N. A junção P-N é um cristal semicondutor que foi dopado em uma região com impurezas doadoras, em uma região vizinha com impurezas aceitadoras. Esse tipo de junção está presente em praticamente todos os dispositivos semicondutores. Para facilitar a explicação, vamos pensar assim: que em uma junção desse tipo tenha sido formada mecanicamente colocando um bloco de semicondutor tipo N em contato com um bloco de semicondutor tipo P. Nesse caso, a transição da região para a outra é abrupta e ocorre em um único plano, que pode ser chamado de plano da junção. Movimento dos portadores em maioria. Quando um balão estoura, os átomos de hélio se difundem e se espalham no ar. Isso acontece porque existem muito poucos átomos de elétrons na atmosfera, de hélio na atmosfera. O movimento combinado dos elétrons e os buracos constitui uma corrente de difusão, cujo o sentido convencional é da esquerda para a direita. Isso acontece que o lado N contém íons positivos das impurezas doadoras, firmemente presos às redes cristalinas. Normalmente, a carga positiva desses íons é compensada pela carga negativa dos elétrons da banda de condução. Carga espacial. Quando um elétron do lado N passa para o outro lado da junção, porém um dos íons doadores fica descoberto, o que introduz uma carga positiva fixa do lado N, perto do plano da junção. Quando o elétron chega ao lado P da junção, logo se combina com uma impureza aceitadora, que possui um elétron a menos, introduzindo uma carga negativa fixa ao lado P, perto do plano da junção. Dessa forma, a difusão de elétrons do lado N para o lado P é a junção da direita para a esquerda. Resulta na formação de uma carga espacial dos dois lados do plano da junção. Os movimentos dos portadores em maioria, os elétrons em buracos, contribuem para a formação dessas duas regiões especiais, uma positiva e outra negativa. As duas regiões formam uma zona de deplação, assim chamada porque quase não contém cargas móveis. Movimento dos portadores em minoria. Ainda que os portadores em minoria em um semicondutor tipo N sejam elétrons, existem também buracos, da mesma forma que em um semicondutor tipo P, os portadores sejam maiores, sejam os buracos. Existem também alguns elétrons.
Esses poucos elétrons e buracos são chamados de portadores em minoria. Diodo retificador. Quando a junção P-N é submetida a uma diferença de potencial, ocorre uma polaridade e o lado P fica positivo em relação ao lado N, em uma corrente apreciável através da junção. O diodo retificador pode ser usado para transformar uma tensão alternada em tensão contínua, em uma função muito importante, já que a tensão de rede elétrica é alternada, e a grande maioria dos aparelhos eletrônicos funciona com tensão contínua. Polarização direta. Polarização direta é uma junção P-N, se comporta como um diodo retificador. Temos que supor que uma bateria foi ligada a uma junção com um terminal positivo ao lado P. Nessa configuração, recebe o nome de polarização direta. O lado P se torna mais positivo e o lado N se torna mais negativo, o que diminui a barreira de potencial. A polarização inversa, no qual o terminal negativo da bateria é ligado ao lado P e a junção P-N, aumentando a barreira do potencial. Isso faz com que a corrente de difusão diminua e a corrente de deriva aumente ligeiramente. O resultado é uma pequena corrente inversa. A zona de deplação se torna mais larga, portanto, a resistência da região aumenta, o que é coerente com o fato de que uma pequena corrente atravessa a junção. Diodo emissor de luz LED. Atualmente, os mostradores digitais estão disponíveis em toda parte. Relógios, cabeceira, aos fornos, micro-ondas. Seria difícil passar em raios invisíveis de luz infravermelho que vigiam as portas dos elevadores para que ninguém se machuque e fazem funcionar o controle remoto dos receptores de televisão. Em quase todos esses casos, a luz é emitida por uma junção P-N, funcionando como um diodo emissor de luz LED. O fotodiodo. Em uma passagem de corrente em junção P-N pode produzir luz. A incidência de luz em uma junção P-N pode dar origem a uma corrente elétrica. Esta é uma base de funcionamento de um dispositivo conhecido como fotodiodo. Um exemplo: quando um leitor aperta um botão do controle remoto da televisão, um LED emite uma sequência de pulsos de infravermelho. O circuito recebe pulsos no aparelho de televisão, que contém o fotodiodo, e outros componentes os amplifica, e os sinais elétricos que fazem com que ocorra mudança no canal ou ajuste de volume. O laser semicondutor. Em certas condições, uma reação em cadeia de eventos de emissão faz com que a junção P-N se comporte como um laser. Para isso, normalmente é preciso que as fases opostas de um semicondutor sejam planas e paralelas, o que faz com que a luz seja refletida repetidas vezes no interior do cristal. O laser semicondutor podem ser encontrados em aparelhos de CD, DVD, porque neles dispõe um laser semicondutor, cuja luz, após ser refletida em minúsculas retrâncias dos discos, é detectada e convertida em sinais de áudio e vídeo, repetitivamente. Os lasers semicondutores também são muito usados em sinais de comunicações baseados em fibras óticas. O transitor. O transitor é um dispositivo semicondutor de 3 terminais que pode ser usado para amplificar sinais. Um circuito com o tipo de transitor conhecido como transitor de efeito de campo FET, no qual uma tensão aplicada no terminal P é usada para controlar a corrente de elétrons que atravessa o dispositivo do terminal para o terminal D. Fizemos esse slide com base nos estudos do livro Halliday, volume 4, 8ª edição.